E seja muito bem-vindo a mais um O Bom da Semana. Hoje é sexta-feira, já sextou aí pra você? Para aqui nos nossos estúdios, a nossa sexta-feira é de muita informação. E hoje, com muito prazer, recebendo o deputado Alexandro do Republicanos, é isso? Muito obrigada aí pela tua presença, assessoria dele em peso aqui, pessoal, na Estúdio 8, para essa entrevista muito bacana. O deputado que chegou em abril, né, dia 15 de abril, mais ou menos. Agora também daqui uns dias já vai nos deixar, mas foi uma experiência e tanto. Como é que está sendo tudo isso? Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Primeiramente, obrigado por nos convidar e participar desse podcast, que é o bom da semana, Isso e mesmo. acredito que é o que traz de bom. Semana está Essa é a acabando, ideia. semana está acabando e a gente pretende fazer com que o final seja melhor ainda. Bom, e Exatamente. agradeço a oportunidade, um abraço àqueles que acompanham. E a intenção é exatamente que esses 30 dias, né? Geralmente o deputado ele tira licença por 120, que é a regra normal da casa. Mas o deputado de mandato ele tem a prerrogativa de voltar quando ele bem entender. E exatamente abre-se esse período para que os demais ali também tenham condições de realmente contribuir. Afinal de contas, hoje, tirando, se eu não me engano, a deputada Janaína, se eu não me engano, tirando ela, nenhum deputado hoje se elegeu sozinho. Todos eles se elegem com o coeficiente dos demais. Então, você Exatamente. acaba que depende. Então, não posso nem dizer por essa parceria, mas por um meio justo, acaba que há o espaço para a gente poder estar ali debatendo e falando um pouquinho mais das nossas intenções e propostas. Né? E até porque o senhor também, nas eleições, teve aí uma média de mais ou menos 18 mil votos, por aí, né? Nesse contexto, é importante a gente mostrar o teu trabalho para quem acreditou em você lá atrás e para quem, de repente, começa a te conhecer agora como deputado estadual. Como é que é transformar esse apoio popular, deputado, numa responsabilidade agora prática na vida pública como deputado? Eu acredito que o mandato em si do deputado, e não só deputado, eu acho que qualquer cargo eletivo em que você está ali representando, ainda que seja uma pessoa, é uma responsabilidade muito grande. Você falar, você representar, você defender uma pessoa que seja, você tem um peso muito grande disso. Às vezes a gente até costuma dizer, né? Se fosse para mim, eu não teria a mesma obrigação, o mesmo peso. Mas como eu devo satisfação, eu tenho a responsabilidade com as demais pessoas, se torna um peso muito grande. E essas 18.657 pessoas, 56 pessoas que nos deram um voto de confiança, quando nós temos a oportunidade de falar no plenário, falar aqui no podcast, em qualquer meio de comunicação, que estamos no mandato como deputado, eu acredito que eu me sinto no lugar dessa pessoa. Valeu a pena. Valeu a pena eu ter dado um voto de confiança a esse rapaz, a esse candidato, a esse deputado, e a expectativa é que a gente consiga fazer chegar lá nela um pouquinho de tudo aquilo que nós falamos. A campanha, a gente fala com muita gente, a gente expõe muitas coisas, a gente conversa com muita gente, e você gera uma ansiedade nas pessoas. E quando estamos aqui do outro lado, pelo menos a minha preocupação é fazer chegar, nem que seja uma pequena porcentagem, até essa pessoa que nos confiou por conta de um discurso. E se aqui pudermos fazer isso, eu digo que já valeu a pena, não os 30 dias, talvez um dia Um dia. já vai ter valido a pena. É aquela história, se mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena todo o sacrifício, todas as noites mal dormidas, que eu imagino que são 30 dias aí sem dormir direito, né? Mais ou menos isso. Agora, a gente também sabe que muita gente, a sociedade do meio que a gente vive, na política do nosso país, ela acaba não acreditando mais na política e até mesmo nos políticos, né? Na sua visão, Alexandro, qual é o maior erro hoje dos políticos nesse sentido que faz, né? Você falou ali, a gente vai atrás, a gente tá junto, e isso é a base. E no contexto assim, o que faz a população hoje não acreditar mais tanto em falação, sabe, naquele abraço que às vezes não é tão verdadeiro quanto lá atrás representava? Tem muito disso ainda, a gente sabe, infelizmente. E eu até
eu me cuido para que eu não me estenda nesse assunto, porque eu poderia ficar aqui, talvez, vários podcasts falando desse mesmo tema e falando com propriedade alguém que viveu isso, alguém que sentiu isso na pele, alguém que veio para o meio público, para a política, com o ideal certo. Eu quero representar, eu quero poder estar lá falando em nome de pessoas e não em nome de uma pessoa. E eu falo por mim, eu me deparei com situações que eu falei assim, eu tenho que definir. Eu quero ser a pessoa que começou lá atrás, com o ideal, com um projeto, representando realmente o que eu acredito, ou eu vou me tornar quem eu não sei quem serei um dia. E isso a gente tem que tomar uma decisão, porque não são poucas pessoas que elas ouvem o nosso discurso, elas acompanham o que falamos. E no final, eu tive na casa de uma senhora, eu não esqueço isso, lá no bairro Ouro Verde, em Várzea Grande, que eu fiquei na casa dela por volta de uns 20 minutos. Conversei com ela, com o marido, com os filhos, com todo mundo. Várias perguntas, parecia até que eu estava disputando a presidência da República, porque foram várias perguntas, as quais eu nem quero aqui tocar no assunto, mas foram várias. E no final eu agradeci a presença de todos, e aí essa senhora dona da casa me levou até o portão e disse assim, e você vai pagar quanto pra gente? Eita! E assim, sem passar nada no outro, sem óleo de peroba nem nada. O senhor falou muito bem, o senhor falou muito bonito, o senhor é uma pessoa muito, mas o senhor vai dar quanto pra gente? Aí eu falei assim, a senhora fala, dá o quê? Porque a gente sabe que para poder ganhar você tem que pagar, se você não pagar... Aí eu falei assim, olha, senhora, eu até peço desculpa, talvez a senhora deve ter me interpretado mal, e não julgo a senhora, porque acredito que isso deve ser uma prática que o outro já deve ter feito com a senhora, mas eu quero dar para a senhora mais do que qualquer dinheiro. E eu disse para ela, se eu der para a senhora o que eu tenho no bolso aqui, vai ser o voto mais barato da minha vida, porque se eu der para a senhora, ainda que seja 100, 200, 300, eu vou dar para a senhora e nunca mais eu vou olhar nos olhos da senhora. Nunca mais a senhora vai me ver aqui pisando nessa rua, nunca mais. Vai ser barato para você, mas caro para a população. Demais. E eu disse para ela, só por favor, amanhã ou depois, não me procure para nada. Para mim é mais barato. Agora, para mim é mais caro, eu tenho um compromisso de homem, de representante, de voltar aqui e olhar nos olhos da senhora e realmente lutar por aquilo que eu prometi. Lutar para que o posto de saúde tenha mais recursos, lutar para que essa rua tenha saneamento. Isso aí, para mim, vale muito mais do que qualquer dinheiro. E nessa conversa, ela não gostou muito, mas eu fui sincero. Acredito que eu não devo ter ganho ali o voto, nem apoio da família, mas eu ganhei ali, sabe, uma tranquilidade, porque eu falei, é isso que eu quero. Não vou ter todo o apoio, não, mas eu vou ter a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir sabendo quem eu sou. Além de tudo isso, o senhor também é cristão. Então, eu acredito que dentro do que o senhor respondeu para ela, seria uma prática, obviamente, cristã. É pastor, é isso? Sim. Muita gente fala que política e religião não dá match, né? Que religião tem que se meter com político? Como é que é a sua visão nesse sentido, né? O Estado é laico, não sei o quê, tananá. É por falta, talvez, de um pouco de pensamento cristão que o nosso país, dentro do regime político, tá como tá? Eu falo porque eu também sou cristã e eu acredito nisso. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu digo isso com vivência. As pessoas, quando entram nessa questão de política e religião, primeiramente, elas confundem que religião em si não denomina quem é a pessoa. Exatamente. Há pessoas boas e ruins em toda e qualquer religião. Eu tenho pessoas na religião cristã, dita na evangélica, que são excelentes pessoas. Mas eu também conheço pessoas ditas religiosas que são de mau caráter. Uhum. E eu posso aqui dizer que eu conheço pessoas de outras religiões, católicas, espíritas, espiritualistas, pessoas das casas de matriz africana, e que são pessoas que têm um caráter tão ilibado, que têm um comportamento que eu digo assim, meu Deus, a religião não faz a menor diferença na vida da pessoa. Pelo contrário, ela só aflora o que está lá dentro. Então, se você parte do princípio de religião, então você já começa a colocar paredes. Você bota muros. Exatamente. E aí é o que a gente não precisa na política, a gente não precisa dentro de nenhuma igreja, a gente não precisa na sociedade.
paredes, já existem muitas por aí. Então a gente não precisa. O que a gente precisa? Pessoas que tenham um caráter cristão. E o que é ser uma pessoa de caráter cristão? Simples. Uma pessoa que pauta a sua vida em cima da verdade. Que não é perfeita, que não é a melhor, mas ela tem princípios. Ela tem dentro dela nortes que ela segue em casa, porque ela entende que ela tem que ser um homem de uma só esposa, ele tem que ser um funcionário exemplar para o seu patrão, ele tem que ser um cidadão do bem, independente a quem ele esteja, ele tem que ser uma pessoa exemplar. Então, o cristão em si, o que traz o seu comportamento, quando ele traz essas qualidades para a política, então, É um sonho. eu digo É um assim, mundo encantado. eu não entendo, porque eu não entendo como é que essas qualidades, essas características podem atrapalhar ou podem fazer mal a política, a sociedade, o bem público. A Aonde? família, de modo geral. Né? Então, assim, há quem defenda esse discurso, talvez porque é comprado por muitos, é uma narrativa antiga, é um discurso antigo, talvez lá atrás sempre se falou isso, até com medo de ter a participação no meio público de pessoas que tenham... Porque, é claro, se você é uma pessoa de mau caráter e está à frente de um poder executivo, legislativo, qualquer que seja, você é mau caráter, quem é que você quer que esteja ali ao seu lado? Pessoas certas ou pessoas erradas? Então, a pergunta já é a própria resposta. Então, Exatamente. por conta disso, eu acredito que havia e até hoje um preconceito, mas não pela sociedade. Porque, pelo que eu sei, a sociedade quer pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas verdadeiras em todas as esferas. E para a gente constituir isso, a gente começa também de uma base, que são as principais bandeiras que você representa, família e a juventude, né? Como trabalhar isso enquanto deputado para fazer o que o senhor acabou de falar, trabalhar essa geração para esse futuro? Antes da política, antes de entrar efetivamente, a gente já vive a política porque eu entendo que a política não é só um cargo público, mas é a arte de você saber lidar com todas as situações do dia a dia. É quase aquele livro Arte da Guerra. Exatamente. É quase isso. Então, assim, a política está inserido aqui nesse ambiente, está inserido na padaria, no banco, no ponto de ônibus, está inserido em todas as esferas. E quem entende bem como funciona sabe que é a arte de você saber lidar com as pessoas, de você tratar, de você saber dialogar. Ela tentou entrar em todos os lugares. E a gente já começa desde lá de trás. Hoje eu posso dizer que a minha vida se pautou a servir as pessoas, porque como pastor, você serve as pessoas. Como pastor, você é alguém que se dedica a fazer o bem das famílias, dos jovens. E isso começou lá atrás, aos meus 15 para 16 anos, eu já tive essa missão de cuidar de pessoas. Então, a gente veio desenvolvendo já uma imagem, já veio desenvolvendo já um comportamento, já veio criando já uma imagem de uma pessoa dada. E aí veio a oportunidade de surgir a política. Então, se você já tem já meios que você já faz, trabalhando com jovens, com as famílias vulneráveis, quantas vezes, como pastor, vamos atender famílias que estão com necessidade, com vulnerabilidade, que estão passando dificuldades mesmo, passando fome. Quantas vezes levamos cesta básica, como pastor, não como político. Quantas vezes fomos visitar filhos de pessoas que estavam aí na rua, infelizmente entregues às drogas, e a mãe fala, me ajuda porque eu não sei o que fazer. E ali a gente leva a palavra, a gente leva o auxílio, a gente leva a orientação. Quantas vezes em hospitais, e eu digo que a classe da sociedade que mais sofre está nos hospitais. Infelizmente, tem gente ali que não tem ninguém, que está ali à espera de um milagre. E ali, quando você leva uma palavra, quando você leva uma oração, quando você leva uma orientação, um alento, eu já ouvi pessoas dizerem que a palavra deu mais paz a ela do que o tratamento, do que o remédio. Caramba. Então, assim, você não precisa estar num cargo público para você fazer política. Exatamente. Agora, é claro que num cargo público você tem, além de Os condições meios, né? de fazer o que você já faz, você consegue fazer mais ainda. Então, eu vejo que é um instrumento. E foi por aí que nós começamos, então, a nortear o que a gente hoje tem em mãos para poder atender família, juventude e toda a classe, toda a população, não importa quem seja ela. Né? O esporte também é outra pauta bem importante dentro aí do teu trabalho enquanto deputado. Acredito também que tem a ver um pouco com a igreja nesse contexto.
Como é que você vê o esporte, principalmente nessa bandeira da juventude também, né? É algo para sair das ruas, para ter um acalanto para essa mãe que não tem onde deixar o filho. Como é que seria nesse contexto? Eu acredito que o esporte seja a porta mais fácil para tirar o jovem da rua, tirar o jovem da criminalidade, da ociosidade que existe. É a porta mais eficaz, que vai realmente tratar direto do problema. Porque quando você promove esporte, primeiro, você está trazendo esse jovem para uma interação com outros. Então você já tira ele da ociosidade, que é hoje um dos maiores problemas das famílias, é tirar o jovem do celular, dos jogos online. Então, quando você promove o esporte, você já está resgatando ele do mundo virtual e traz ele para o mundo material. Primeira coisa. Segundo, você está fazendo com que aquele jovem desenvolva as suas reações, os seus talentos. Existem jovens que têm talento que não sabem. Você está ajudando ele a desenvolver. Eu tive recentemente ali na região do CPA, visitando um projeto social e que eu quero até que mandar um abraço ao projeto social Vôlei Tancredo, que é um trabalho magnífico, voluntário, de pais que se uniram para dar ali espaço para os seus filhos aprenderem o vôlei, disputarem. E é um projeto que começou há pouco mais de 3 anos e eu digo que eu fiquei surpreso, porque hoje a gente tem redes de ensino que já promove isso com bastante maestria. Sim. A gente tem aí que até são competidores. E eles ali num bairro local, sem estrutura pública nenhuma, sem recurso nenhum, os pais se uniram, trouxeram pessoas especializadas, professor, morador local também de educação física, e começaram a investir com a bola, com 2, com 3, com a rede. Hoje esse projeto atende cerca de 50 adolescentes, da sua idade aí de 12, 14, 15, 16, que 1 a 2 vezes à noite reúne os pais, reúne as filhas, os filhos, e ficam lá assistindo eles a treinar, a se aperfeiçoar. E a conversa que eu tive com o pai, eu conversei com o pai que ele disse assim, olha, eu tenho perdido as minhas noites aqui, mas o que eu tenho ganhado em casa com a minha filha não tem dinheiro no mundo que pague. Minha filha em casa está alegre, mais sociável, mais comprometida. Ela é uma filha hoje que eu digo assim, meu Deus, eu não sabia que eu tinha uma filha como essa. E como que ele alcançou isso? Através de um trabalho esportivo, através de uma atividade que não teve custo nenhum aos cofres públicos, só teve boa vontade. Então, quando a gente investe no esporte, a gente não está falando só em ocupar o tempo do jovem, do adolescente, a gente está falando no futuro, porque esses jovens amanhã depois vão amadurecer, vão ter família, vão fazer parte da sociedade. E se agora eles não aprenderem o seu lugar, a sua posição, o seu compromisso, se eles não amadurecerem, infelizmente, a gente está aí num período da humanidade que a formação das pessoas é muito rasa. Eu conversava agora há pouco com a nossa equipe sobre as facilidades que o ChatGPT nos dá. Ela nos ajuda muito, mas ela tira também muito, porque quando você abre mão dos seus conhecimentos, dos seus pensamentos, da sua qualidade, do que você tem dentro, para simplesmente só se tornar espectadora de coisas, de pessoas, de lugares, você está se automatando, você está se autoenterrando. Então, assim, a gente tem jovens que podem sim muito mais, e essa é a hora, esse é o momento de a gente investir neles. Esse é o momento da gente abrir a porta e trazer esse jovem para dentro, para participar não só de atividades esportivas, mas de debate. Recentemente eu falei sobre isso, jovens, nós precisamos trazer o jovem para dentro de toda a discussão pública. A gente precisa ter jovens interessados nisso, porque eles são os que vão formar amanhã a sociedade. Se o jovem não se interessar no futuro dele hoje, quem é que vai estar amanhã cuidando da nossa nação? E quando você está frente a frente com a população, como é esse caso que o senhor falou do vôlei, você começa a entender que muitas vezes não é de mais projetos que precisam ser feitos para o nosso estado para melhorar, mas é aperfeiçoar o que já tem. Ou seja, né, não é inventar roda, a roda já existe, né? Exatamente. E aí a importância, obrigado por esse toque, que é importante, o estar perto da população, o estar ali, o feeling, né? Que é o tato do dia a dia, é a conversa, e que às vezes alguns temem por pensarem naquela política antiga. Não, mas se eu for lá, vão me pedir. Se eu for lá, vão querer alguma coisa de mim, porque essa é a política antiga.
O político vem e ele é olhado com um olhar de cifrão. Ao que ele pode dar? E eu fiquei nesse projeto num dia à noite, cerca de quase 2 horas. Conversei com vários pais, me coloquei à disposição, falei assim, olha, como deputado eu quero poder fazer o que for possível, abraçar e tal. E por incrível que pareça, falei com vários deles. Nenhum deles me pediu nada. Olha só. Falou assim, olha, a sua presença aqui já é tudo que a gente poderia esperar de um representante nosso. Então, a prova está aí, né? É preciso olhar um pouquinho mais próximo para ver, porque a solução está onde está o problema. Exatamente. E é isso também que a inteligência artificial não faz, né? Ela não humaniza, ela não traz o toque, né? Que é necessário nesse contexto. Deputado, vamos falar sobre saúde, né? Um dos temas aí mais polêmicos quando o assunto é político, quando a gente traz alguém aqui, porque saúde é para todos ou deveria ser para todos. Mas hoje a gente tem um sistema, e eu não estou falando só de Mato Grosso, a nível nacional, que muitas vezes não está preparado na prevenção, né? Quanto deveria, enfim. Como é que você vê isso hoje? O senhor que fala muito sobre essas doenças silenciosas também. Hoje o nosso sistema ele está preparado nessa prevenção? Ele só consegue ali passar um remédio para aquela cura temporária e daqui a pouco essa pessoa vai dar mais gastos para o sistema público? Como é que é isso? Eu não sou defensor ferrenho do nosso Sistema Único de Saúde. Não sou. Mas também eu não sou injusto de dizer que ele não funciona. Com certeza. O problema é que a demanda é maior do que o sistema pode lidar. E, infelizmente, nós não temos, não sei, aí eu talvez vou entrar num ponto que é uma opinião pessoal. Digo eu como Alex, como cidadão. Eu acredito que não temos, talvez, o que é preciso para fazer com que ele funcione bem. Nós temos muitas pessoas, muitos profissionais envolvidos na área da saúde, médicos, enfermeiros, coordenadores, especialistas, enfim, estamos aí agora recente com mais um hospital inaugurado aqui no estado de Mato Grosso, previsão de ter mais outros tantos, mas entenda, não adianta termos todo o aparato se não tivermos pessoas capacitadas. E aí, quando eu falo capacitadas, não é só profissionalmente. Porque capacitada é aquela pessoa que tem um olhar, que tem um algo a mais para poder lidar com certas situações. Porque não pode ser engessado. O sistema de saúde não pode ser engessado. Eu não posso tratar todas as pessoas de igual modo, não posso dizer que todas são iguais. Por quê? Porque há certas particularidades que são tratadas de maneira diferente. Há certos problemas que você trata médio e longo prazo, mas há certos problemas que você trata de imediato, curto prazo, e que se você tiver pessoas capacitadas para poder realmente atender essas demandas, então você evita com que o sistema de saúde viva colapsado com demandas de média e alta complexidade. E aí essa doença que é pequena, quando chega dando custos maiores do que deveria, dando mais trabalho, a pessoa fica mais tempo. Aí que entra a minha pauta que eu abracei, tenho abraçado e vai ser uma bandeira que eu pretendo lutar enquanto que Deus permitir, que são pessoas que carregam doenças silenciosas, invisíveis, e que elas, sim, por serem invisíveis, por não ser vistas aos olhos nus, elas são ignoradas. E aquilo que você ignora hoje, amanhã ou depois, ela vai se tornar um grau a mais. E a tendência é que ela venha se acentuar cada vez mais. Então, o que eu pretendo como um representante da população? Trazer essa discussão que é ampla. A gente tem uma gama de doenças que são silenciosas, que são invisíveis. Quando você fala de doença silenciosa, entra o físico e o emocional? Quando a gente fala silenciosa, a gente fala daquelas doenças que não são diagnosticadas com um único exame. Elas existem no corpo da pessoa, mas ela não é vista no hemograma, ela não é vista ou diagnosticada numa ressonância. Ela existe, a pessoa sente sintomas, ela sente o corpo dela. Aí eu vou dar aqui o exemplo de algumas. A fibromialgia, que você precisa de investigar, e uma investigação ampla. A esclerose múltipla,
que você precisa de uma N exames para você diagnosticar, a própria diabetes, que você precisa, ela não é vista, ela é uma doença invisível que é aos olhos nu. A gente tem tantas outras aí que, infelizmente, elas não são vistas e, porque não são vistas, não são tratadas como deveria. E essas pessoas, então, vão acumulando, 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 até que chega lá na frente, o corpo dela entra em colapso. E aí que você vai começar a tratar, você vai começar a investigar, mas poderia ter lá atrás, já ter um sistema já aparelhado, para poder ter meios, já criar já um protocolo para que essas doenças pudessem ser diagnosticadas de maneira mais fácil, tratadas, assistidas, para que amanhã depois essas doenças não se tornem um peso para a pessoa e para a sociedade. Porque hoje há certas doenças que o SUS ele trata e que são caríssimas. São doenças que os seus medicamentos ultrapassam a casa de 10 mil, 50 mil, 100 mil. Por quê? Porque são doenças que foram progredindo, e aí o Estado ele é obrigado a garantir a saúde a todo seu cidadão, ele é obrigado, então não é questão de opção, ele é obrigado, e quando se entra nesse meio jurídico, então você acaba que você faz a coisa acontecer de maneira impositiva, se torna um tratamento caríssimo e o pior, não é tão eficaz. Exatamente. Poderia ter sido lá atrás, tratado no início, diagnosticado, acompanhado, dado uma qualidade de vida muito melhor para essas pessoas, e essas pessoas, ao invés de serem um peso para o governo, para o sistema público, elas poderiam se tornar até pessoas que levantem a bandeira e que possam defender o tratamento. Porque eu volto a dizer, não é o melhor sistema de saúde, mas o SUS ele é grandioso, ele tem muita capacidade de fazer, de atender, e sim, a gente tem no Brasil algo que dificilmente você vai encontrar em outro país. Até esses dias viralizou um vídeo de uma americana, quando ela pegou o remédio, né? Que ela entra no carro e fala, meu Deus, eu não paguei nada por isso, né? Tipo, o pessoal até comentou, assim, os vales e os bens de você morar no Brasil, né? E a americana, ela toda feliz, e o brasileiro tem o sonho americano, mas a americana estava muito feliz de ter conseguido o remédio sem custo. Então eu digo isso, então assim, é. seria muito injusto você crucificar o SUS, seria muito injusto. E eu digo assim, eu não sou um expert do sistema público de saúde, mas eu tenho casos de pessoas que realmente foram salvas pelo SUS. Nem todas. Tenho casos tristes que pessoas foram, infelizmente, ignoradas. Mas temos casos também que pessoas que foram salvas, que foram tratadas, que foram cuidadas. Por exemplo, não sei se você sabe, mas no interior do estado, quando há uma necessidade de se tratar de um caso médio e alta complexidade, eles fretam um avião para trazer essa pessoa para ser tratada. Uhum. Então, assim, não é barato, não é um tratamento barato. Então, assim, não dá para crucificar. Eu sou a favor de que precisamos, sim, rever as diretrizes, precisamos, sim, evoluir em muito, precisamos capacitar, ter pessoas capacitadas para que realmente seja mais aparelhado com respeito a pessoas capazes em todas as esferas do sistema de saúde, claro, em toda a gestão pública, mas na saúde, porque eu acredito que é prioridade. O ser humano precisa de ter o mínimo para poder ver, o mínimo. Para a gente dar sequência aqui na nossa entrevista, um dos pontos que vem preocupando o Mato Grosso, e agora o senhor pode olhar tanto como olhar de deputado, como está deputado, primeiro deputado suplente, e também como pré-candidato a deputado, que é a situação da violência doméstica, o famoso feminicídio, né? Infelizmente, Mato Grosso tem aí índices altíssimos quando o assunto é feminicídio, e a impressão que dá enquanto nós, população, é que isso só está aumentando. Cada dia uma notícia, quem é a próxima, né? Qual é a próxima da lista. Na posição de deputado e também depois aí na posição de pré-candidato, eu queria ouvir do senhor qual proposta, qual ideal o senhor tem para tentar deixar nós, mulheres, um pouco mais tranquilas, porque a gente percebe que não é uma realidade só do bairro, da periferia, se tornou uma realidade da criança que nasce mulher, né, que nasce menina, passar por isso, independente da classe, da cor,
da profissão, do relacionamento, de quem é o cara. E isso preocupa muito, né? Parece até meio clichê falar da violência de mulher, porque todo mundo... Exatamente. Mas tem que Não se tem falar. como, né? Ainda que não agrade, mas tem que ser falado. Porque se falando, Não a tá gente já adiantando. está vendo, infelizmente, mas eu bato na tecla, que já não é de hoje que eu defendo, e graças a Deus tenho a oportunidade de falar aqui agora, espero eu, para milhares de mato-grossenses, espero Amém, que eu chegue a milhares, e principalmente para você que é mãe, para você que é pai, para você que é contra essa violência doméstica e que não para só na mulher. Chega na criança, chega no adolescente, chega no idoso. Tá com uma família inteira, né? Eu preciso que você entenda que não adianta a gente tratar infelizmente, das reações do que está acontecendo. A gente não pode só tratar do efeito. A gente precisa tratar da causa. O que está causando isso? Onde que nasce tanta violência? Da onde que está surgindo tanta violência? É bem simples. É só você olhar para dentro de casa. Começa em casa. Os bons e os maus exemplos começam em casa. Claro que nenhum pai, nenhuma mãe é responsável pelo que o seu filho vai se tornar. Ainda que dê todo bom exemplo, nós não garantimos que os filhos serão aquilo que os pais projetaram, quem dera se fosse. Mas parte da casa. É o exemplo do pai, é o exemplo da mãe, é a preocupação do que é que você está colocando na cabeça do seu filho, o que é que você está permitindo que o seu filho venha se alimentando. Porque se você deixa o seu filho ser conduzido, alimentado por influenciadores, por ativistas, por pessoas que querem lacrar nas redes sociais com vídeos, com memes, o que você acha que está entrando na cabeça dessa criança, desse jovem, desse adolescente? Não são poucas pessoas que nas escolas, alunos, que externam essa frustração pessoal no próprio corpo. Não são poucos que mantêm escondido no braço cortes e mais cortes que ele mesmo faz em si. Sabe para quê? Para tentar extravasar aquela angústia, aquela insatisfação, aquela dor, aquela tristeza, e que às vezes o pai, a mãe, convive com tal e não sabe. Eu tive, Julie, a oportunidade de apresentar uma lei no início dessa legislação. Eu tive um período também assumindo como suplente. E foi uma lei que eu propus. E, graças a Deus, ela passou. E hoje eu tento fazer ela emplacar, porque é uma ferramenta importantíssima para evitar, para diminuir a violência doméstica, que é que em todas as escolas públicas, em todos os lugares públicos de ensino, haja um incentivo de palestras que combatam a violência, o bullying, a automutilação, palestras sociais que tragam para essas crianças informações e auxílio que vão tirar elas desse meio. Porque se ninguém tira ela dessa bolha que ela vive, de reclusão, de bullying, de violência em casa, de ver o pai chegando embriagado, de ver o pai agredindo a mãe se sentindo um refém, se ninguém resgatar essa criança dessa bolha, essa criança vai crescer com essa imagem, vai entender que é normal essa agressão dentro de casa, vai entender que as coisas funcionam assim, e daqui a pouquinho essa criança tem 12 anos, tem 15 anos, tem 18, tem 20 anos. Eu me lembro, alguns anos atrás, lá em São Paulo, um aluno, ele sofria bullying, ele chegou na escola com a faca escondida e esfaqueou a professora idosa. E a justificativa dele: eu estava sendo perseguido pelos meus colegas e ninguém fez nada. Então, a maneira que ele tinha de extravasar era agredir a professora. Então, a gente precisa tratar do problema na raiz. Hoje, presídios, leis vão tratar das causas. Hoje é o que está aí. Mas se a gente quer minimizar, resolver amanhã, a gente precisa tratar hoje. É dentro de casa, são as crianças, são os futuros, são os jovens adolescentes. Se não houver uma atenção, se não houver trabalho diário, pai, sociedade, poder público, em foco de proteger o máximo, eu volto a dizer aqui, não quero aqui ser uma pessoa fantasiosa, mas quero trazer aquilo que é real.
se não trabalharmos para poder impedir que essa criança, que esse adolescente cresça com a mente perturbada, com os seus conceitos todos inversos, se a gente não proteger, se fala aí sobre regular, vamos regular a internet, vamos colocar limites. Eu não digo que a imprensa tem que ter limite, eu não digo que tem que ter censura para nada, mas eu acredito que tem que ter certos mecanismos que protejam as crianças. Ajudem, né? Porque hoje a criança com um celular, ela conhece o mundo. Ela entra na rede social e ela vê coisas que eu nunca vi, que você nunca viu, e que se falar para a gente vai duvidar. Exatamente. Então, a gente quer diminuir a violência doméstica? Vamos começar, então, a trabalhar na base da sociedade, que são as crianças, que é o que eu defendo, que é o que eu acredito, que é o que eu procuro fazer para que a gente possa ter realmente uma sociedade menos violenta. Outro trabalho que o senhor realiza agora enquanto deputado também está relacionado à saúde de mulheres, né? Mulheres 60 mais. Algo nesse contexto. E eu achei muito bonito, porque hoje a gente vê o cuidado com a mulher num contexto geral, mas sem essa personalização que a idade dos 60 mais, as mulheres idosas merecem e necessitam. E hoje você vê muito idoso trabalhando pesado ainda, você vê em shoppings, né, nessas empresas de limpeza, e você fala, caramba, essa mulher se ela está aqui, ela não tem tempo de fazer uma mamografia, se cuidar, e às vezes é caro isso também, né, e o sistema não compõe para ajudá-la em todos os contextos. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse projeto. Quando nós apresentamos esse projeto, foi exatamente com a intenção de não somente valorizar essa parte da sociedade, que é importantíssima. A mulher faz parte de toda a sociedade, porque ou você nasceu do nada, do estalar, ou você nasceu de um ventre de uma mulher. Então, quem quer que você seja, você está ligado. Então, você valorizar a mulher não é você defender movimentos feministas, nada disso, mas é você dar crédito a quem merece. E a gente tem hoje, sim, uma população que está envelhecendo. Isso é um fato. Hoje em dia, eu me lembro há um tempo atrás que quando a pessoa chegava aos seus 30, 40 anos, já era tida como titia. A pessoa já está 30, 40. Hoje em dia, se não me falha a memória, os últimos estudos que eu ouvi, que aos 50 anos a pessoa está tendo na meia-idade. Se ela está na metade da idade aos 50 anos, então, se cuidarmos, se tratarmos, se dermos assistência a essas mulheres que estão chegando aos seus 60, dali em diante, a tendência é que ela tenha uma longevidade ainda maior. E não é só ter mais anos de vida, mas vida com qualidade. Porque ninguém merece viver doente, viver numa cama, dependendo de medicamento, respirando por oxigênio. Ninguém merece. Então, se dentro do sistema de saúde que hoje já existe trabalho para já tem uma assistência voltada para isso, mas se tivermos ali pessoas capacitadas para atender essa classe das mulheres da melhor idade, eu gosto de falar da melhor idade, por quê? Porque elas chegaram na melhor fase da vida. Elas estão entrando na parte da vida em que ela vai colher tudo que ela plantou, que é direito dela começar agora a usufruir de todo o bem que você fez para a família e para a humanidade. É direito seu, hein? Então, a gente deve trabalhar para que elas tenham, sim, uma qualidade de vida melhor, tendo dentro dos postos de saúde, pronto atendimento, hospitais, espaços ou pessoas que possam tratar diretamente dessas mulheres, porque algumas podem ser atendidas com um tratamento objetivo, rápido, orientação, acompanhamento, outras vão depender de um tratamento talvez mais extenso, mais invasivo, mas a gente precisa ter pessoas que se dediquem a cuidar delas. Por quê? Volta lá atrás na conversa anterior. Se nós tratamos delas aqui, vai evitar que amanhã depois elas precisam de uma intervenção mais invasiva. Mais cara, então, hoje, deve-se ter, foi o que eu propus, para que dentro de cada pós-saúde tenha programas voltados para as mulheres acima de 60 anos. Tem ali profissionais que possam acompanhar, fazer o acompanhamento de médio e longo prazo, manter ali pessoas capacitadas, psicólogos, orientadores, para que dê a elas condição delas se exercitar, orientações, porque se o filho fala,
Se o marido fala, nem sempre é bem visto. Mas se a enfermeira fala, então eu vou procurar me exercitar mais, vou procurar, porque o doutor falou, porque a doutora falou, então, é o que a gente precisa de ter um olhar mais humano para essas mulheres que estão aí entrando aos 60 a mais, para que vocês possam, sim, chegar aos 70, 80, 90, se Deus permitir, aos 100, mas com saúde, em pleno vigor, para que a sua vida realmente seja uma vida melhor. É isso aí. E o senhor, como pré-candidato aqui a deputado estadual, já trouxe algumas bandeiras que eu acredito que o senhor vai trabalhar enquanto deputado e depois numa possível vitória lá na frente, que é isso que todo mundo almeja, né, que o senhor almeja. Queria que você mandasse um recado para a sociedade. O que é preciso olhar para o político de hoje? A gente fala assim, tá uma caixinha de surpresa. Eu falo que depois das eleições de Cuiabá e Várzea Grande, a gente é prova de que hoje não basta você ter histórico na política, não basta você ter nome numa casa legislativa para vencer. A população, em alguns aspectos, está um pouco mais criteriosa. Mas o que é necessário, deputado, em todo esse contexto, que a população deve olhar com mais carinho para avaliar quem realmente merece estar sentado lá e representar o povo? Primeiro, os deputados, vereadores, presidentes, prefeitos, governadores, todos, enfim, eles são, no modo grosso de falar, funcionários da população. Então, você tem aí pessoas que durante 4 anos trabalhou para você. E aí você tem que ver, você ficou satisfeito? Você gostou? Fizeram o que você imaginava? Atingiu as suas expectativas? Porque você é o patrão. É você que decide se foi legal, se foi bom ou não. E as eleições é o ato mais público que toda a população tem. E aí a gente vem de 4 em 4 anos dizer, está bom, está ruim, não está. E eu penso que para esse novo pleito que vem se aproximando, a população tem que ser mais criteriosa. Como bem disse, né, Ju? Não basta ter só nome, não basta ter só um reconhecimento de uma família histórica política. Primeiro, você tem acesso à pessoa que você votou, que você deu um voto de confiança, você tem acesso a ela? Você já foi lá no gabinete dela? Você já pelo menos apertou a mão dela, recebeu obrigado? Não estou dizendo que eu sou a pessoa mais perfeita, mais completa, mas a gente precisa trazer para mais próximo essa discussão e deixar aquela conversa de que eu não quero nem ouvir falar de política. Não, a gente precisa falar, a gente precisa debater, precisa discutir, a gente precisa ter controvérsia, a gente precisa ter questionamento, precisa. Parece que a política se tornou um campo de convivência, onde as pessoas fazem de tudo para se manterem intocáveis, sem discussão. Não, a gente precisa ter, a discussão faz parte do crescimento. Recentemente, numa roda de deputados, alguém soltou uma pérola. Gente, mas vão falar isso mesmo? E quando chegar lá, vocês vão se enfrentar um outro? O outro falou assim, não, melhor não, né? Vamos deixar do jeito que está. Ou seja, cadê a legitimidade? Cadê as propostas? Cadê os debates? Porque é isso que é plenário. Plenário é para se discutir, é para se debater. Então, eu acho que o eleitor, a população, ela deve realmente estar antenada, ela deve se acompanhar e ver. E acompanhar e ver quem são, quem foi, quem vem por aí, qual o histórico, com o que está envolvido, o que fez de bom, o que não fez. E é você que decide se está bom ou se está ruim. Se está bom, deixa do jeito que está. Se está ruim, quem muda é quem está em casa. Eu acho que vai ter que mudar muita coisa. Então... Deputado, muito obrigada aí pelo teu tempo aqui. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais coisas a serem discutidas. O senhor explica muito bem para a população. Essa entrevista mostrou muito bem isso. E sucesso aí nessa caminhada. Como deputado, o senhor fica até 15 de maio, mais ou menos, é isso? 30 dias chega próximo de 15, às vezes um dia mais, um dia menos, mas é dentro desses 30 dias. E torcendo para que, quem sabe, quem sabe, nada é impossível, né? Então, vai que Deus permite, e a população Amém. Também, mas a nossa intenção é que o máximo que a gente puder estar ali,
representando, falando. Eu gosto de falar porque é o que está dentro da gente. E geralmente, às vezes as pessoas perguntam assim, mas por que você está aí? Porque é o que a gente tem. A gente só dá o que a gente tem. Quando você é uma pessoa verdadeira, você não tem dificuldade de falar, de conversar, de mostrar. E se você tem isso dentro de você, então você tem que compartilhar, você tem que falar. E é o que eu tenho procurado fazer como deputado, como cidadão, como pastor, como um popular normal. É transmitir o que a gente tem. Quem dá, recebe. E só pode dar quem tem. E graças a Deus, Deus tem me dado muito, Deus tem me dado luz, Deus tem me dado paz, força, disposição, coragem, porque é preciso ter coragem, às vezes, para falar o que ninguém quer ouvir, é preciso ter, às vezes, coragem para você tocar em assuntos que são necessários, mas Deus tem me dado isso e eu quero poder usar esses dons e esses benefícios que Deus me deu em prol de toda a população. Obrigada, deputado. Obrigada para você que acompanhou o Bom da Semana desta semana e a gente volta na próxima sexta-feira. Continue assistindo a programação completa da Estúdio 8 e do seu portal O Bom da Notícia. Até a próxima. Tchau, tchau.